começar com um momento de oração, pedir a Deus que fale ao nosso coração, que atenda às nossas necessidades. Querido Pai, estamos mais uma manhã prontos para ouvir a Tua palavra. Mas antes queremos colocar em Tuas mãos as nossas necessidades, Santo Deus. Nós ainda estamos nessa terra. E como ainda estamos nessa terra, ainda temos muitas necessidades. Mas estamos aqui para colocá-las em Tuas mãos. Muitas dessas necessidades, Santo Deus, giram em torno da salvação de pessoas que nós amamos. Pessoas que nós não queremos de maneira alguma que não entreguem a vida em Tuas mãos e que não estejam conosco no céu. Então, por favor, Santo Deus, mais uma vez envia o Teu Santo Espírito, toca no coração dessas pessoas, convida-as a tomar uma decisão ao Teu lado. Que esse dia seja um dia determinante na vida espiritual dessas pessoas que amamos e que elas voltem para os Teus braços ou se entreguem completamente aos Teus braços. Também temos necessidades materiais, necessidades físicas. Alguns colocaram por uma cirurgia, alguns colocaram por uma doença, alguma necessidade que tenham, também por saúde, por emprego. Santo Deus, por favor, atende essas necessidades, cuida dessas pessoas, traz para elas o amparo e a certeza de que o Senhor está do lado delas e que sabe exatamente não apenas o que ela está passando, porque agora eu também sei o que algumas estão passando, mas o Senhor, além de saber, o Senhor pode resolver. Então, por Teu poder, por Tua graça, por Tua glória, atende essas necessidades, Santo Deus. Há outros que estão pedindo, Senhor, nós queremos também colocar em Tuas mãos. Ajuda-os na área da família. É uma área que está tão atacada pelo inimigo. Ele sabe o que ele pode fazer na vida de uma pessoa quando o casamento não está bem, quando a família não está bem. Então restaura famílias, restaura casamentos, traz paz ao coração do Teu povo, Santo Deus. E por favor, mais uma vez nos ajuda com o Teu Santo Espírito, que Ele esteja aqui entre nós, que a distância de uma tela venha a ser encurtada pela presença do Teu Santo Espírito e que esse tema que para mim também é tão importante sobre o movimento adventista aqui seja útil para a nossa vida. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Para você que está chegando hoje pela primeira vez, eu vou repetir, nós começamos uma semana de oração ontem, o primeiro sermão já está disponível, ele ainda está aqui no canal do Instagram, mas logo ele vai estar no canal do YouTube. Para você entrar no canal do YouTube, que tem outros sermões também, você vai aí no Instagram, quando terminar a live, no link ali da bio, você vai ver um link azul, você vai clicar ali e vai ser direcionado para se inscrever no canal do YouTube e ter acesso a esses sermões, ao de ontem e aos próximos aí da semana. Nós estamos falando sobre o movimento adventista. Estamos falando sobre o objetivo do movimento adventista e a relevância do movimento adventista. Porque a igreja adventista, o movimento adventista, se autodenomina um movimento remanescente. Por que nós olhamos para a Bíblia e nos enxergamos como mais um dos remanescentes que Deus sempre teve, aquele que se manteve fiel? Porque qual é o objetivo disso? Qual é a relevância disso? Será que hoje, no mundo que tenta apenas agregar, se unir, e todo mundo está abrindo mão um pouquinho de suas convicções para tentar se encaixar, por que manter convicções, manter doutrinas distintivas é importante? Ontem nós começamos, eu quero dar apenas um pequeno apanhado para continuar o tema de hoje. Ontem nós vimos que em 1844, e nós falamos sobre um livro, o livro é 1844, da Casa Publicadora Brasileira, o autor é Clifford Goldstein, e ele tem um livro extraordinário que você vai entender com precisão, em detalhes, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que termina em 1844. E ontem nós vimos que quando termina a profecia, em 1844, 3 coisas acontecem. A primeira é mais superficial, um grande desapontamento, porque Guilherme Miller e outros, eles estudaram a profecia e eles perceberam que o santuário seria purificado e entenderam que o santuário era a terra. E aí achavam que a purificação da terra era a volta de Cristo, marcaram a data da volta de Cristo e Jesus não voltou. E aí veio um grande desapontamento. Mas essa é a coisa mais superficial.
Uma coisa mais profunda, nós vimos ontem, que aconteceu em 22 de outubro de 1844, é a purificação do santuário. Nós não falamos sobre a purificação do santuário, mas o livro Grande Conflito, dos capítulos 19 a 26, detalham o que significa a purificação do santuário. Aconteceu também no dia 22 de outubro de 1844, mas naquele momento não dizia respeito à terra. Era algo que aconteceu no céu, uma outra fase do juízo, uma outra fase do ministério de Cristo no santuário celestial. Nesse dia, o céu não ficou escuro, o sol não escureceu, a lua não ficou com sangue, tudo aconteceu normal, porque era um evento que aconteceria no céu. Então, a purificação do santuário, não, naquele momento, não dizia respeito à terra. A purificação do santuário vai ter uma repercussão na terra quando Jesus voltar no juízo final. Mas naquele momento não. E a terceira coisa que aconteceu em 1844, que é a mais profunda e que infelizmente muitos de nós não compreendemos, é que Daniel havia ficado muito preocupado com o poder que surgiria, Roma religiosa, que surgiria pisando na lei de Deus, mudando o dia de repouso, mudando o sacrifício de Cristo, dizendo que para você ser salvo você tinha que confessar pecado a um homem, que você tinha que crer que a salvação poderia ser possível depois da morte, porque você poderia reencarnar, poderia ir para o purgatório, poderia ir para o inferno ou direto para o céu. E aí essas verdades foram pisadas e Daniel entendeu isso, ele ficou apavorado. E aí Deus disse assim: Daniel, fica tranquilo, porque quando for em 1844, eu vou fazer surgir um poder, um movimento que vai restaurar as verdades. Nesse momento surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia surge, e nós falamos ontem, com dois propósitos, um de relevância e um de objetivo. A relevância do movimento adventista era estudar verdades que estavam sendo pisadas. Essa é a relevância. A nossa relevância não é simplesmente batizar pessoas. A nossa relevância não é simplesmente agregar pessoas. A nossa relevância é ter temas bíblicos que estão sendo rejeitados por outras denominações. Temas bíblicos que não estão sendo ensinados por outras denominações. Então, a relevância do movimento adventista é ter verdades bíblicas. E nós falamos ontem que para você, como adventista, ter relevância, você tem que estudar a Bíblia, você tem que se aprofundar nos temas bíblicos, você tem que conhecer a verdade. Então, a relevância do movimento adventista são as verdades distintivas. Agora, o objetivo do movimento adventista é pregar essas verdades a cada tribo, língua e nação. Foi exatamente o que Daniel viu. Se você apenas conhece a doutrina, mas não prega, você tem relevância, mas não tem objetivo. Se você sai pregando, mas você não conhece a verdade, você está cumprindo objetivo sem relevância. Porque você está pregando, mas você não está pregando a verdade bíblica. Então eu tenho que conhecer a verdade bíblica, isso é relevância. E eu tenho que pregar a verdade bíblica, isso é objetivo. Agora, e aí nós vamos começar o tema de hoje. Vejam, Daniel e Apocalipse são dois livros irmãos paralelos. Onde Daniel termina, começa Apocalipse. Quando você vê Daniel 12 termina com Daniel recebendo a visita de um anjo e o anjo dizendo assim: Daniel, fica tranquilo, você não vai entender essa profecia, então sela esse livro, cobre esse livro e você vai descansar. O saber sobre o teu livro vai se multiplicar, as pessoas vão buscar conhecer o teu livro de maneira profunda. E isso que você entendeu agora vai acontecer muito para frente, no tempo do fim. Então, Daniel, cobre o livro, descansa, mantenha-se fiel e no final você vai receber a sua recompensa. Como é que termina o livro de Daniel? Cobre o livro. Como é que começa o livro do Apocalipse? Revelação do Apocalipse. A palavra revelação são duas palavras no grego e a palavra revelação significa retirar o véu. Retirar o véu. Então, Daniel termina dizendo: cobre, sela o livro. Apocalipse começa dizendo: descobre, revela. O que não foi completamente compreendido em Daniel vai ser completamente revelado em Apocalipse. Então, é como se os livros estivessem ligados, apesar de estarem separados por mais de 500 anos, mais de 500 anos,
mas um está revelando aquilo que não foi claramente revelado no outro livro. Então, é como se Apocalipse fosse um livro de Daniel, como a Bíblia, nós falamos, né, que a Bíblia ela foi revisada, ela foi atualizada e ela foi contextualizada. Então, Apocalipse é um livro de Daniel, mas revisado, atualizado, contextualizado historicamente, e é isso que é o livro de Apocalipse. A mesma profecia lá de Daniel, ela se repete agora em Apocalipse, mas de maneira mais profunda, de maneira mais ampla. Para você entender onde essa profecia está do grande desapontamento, que Deus iria levantar um movimento para restaurar a verdade, para você entender em Daniel, em Apocalipse, onde essa profecia está, você precisa entender aqueles períodos das igrejas. Lembra lá? Apocalipse começa falando de 7 igrejas. Cada igreja daquela representa um período da igreja cristã na história. A primeira igreja, se você abrir aí Apocalipse, capítulo 2, você vai ver que a primeira igreja, a igreja de Éfeso, ela era uma igreja local, tinha lá uma igreja de Éfeso, na Ásia, mas ela também corresponde a um período de tempo da igreja, aquele período inicial ali, depois que Jesus voltou para o céu, a igreja dos discípulos, aquela igreja pura, que queria a verdade, que queria proclamar. Depois que termina aquele período, vem o período da igreja de Esmirna, que é um outro período, quando a igreja agora começa a ser perseguida, quando a igreja começa a ser morta por causa da perseguição dos imperadores. E aí depois vem o terceiro período, a igreja de Pérgamo, depois o quarto período da igreja, a igreja de Tiatira, o quinto período da igreja de Sardes, e aí vem o sexto período da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é exatamente o período na história do surgimento da igreja adventista. O final da igreja do período de Filadélfia e o início da igreja de Laodiceia. Então, quando você olha para a igreja de Filadélfia, você vai ver no verso 8 e verso 10, que Deus diz assim, olha, vocês da igreja de Filadélfia, desse período da igreja, são aquelas pessoas que guardaram a minha palavra. Verso 10, vocês guardaram a minha palavra. Então, essa era a característica dessa igreja, desse período da igreja, uma igreja que buscou a palavra, não simplesmente guardar no sentido de colocar numa gaveta, mas guardar no sentido de viver as verdades que descobriu. Eles buscaram a Bíblia, eles cavaram a Bíblia, eles foram profundos na Bíblia e eles guardaram a palavra. Então, Filadélfia, gente, é exatamente o período, finalzinho ali de Filadélfia, é o período do surgimento da igreja adventista. Então, tem as 7 igrejas, os 7 períodos, o finalzinho de Filadélfia é o surgimento do movimento adventista. Agora, talvez você não saiba disso. Logo depois de falar das 7 igrejas, Apocalipse, ele vai falar das 7 trombetas. E as 7 trombetas são exatamente o mesmo período das 7 igrejas. Exatamente. Pastor, e por que vai repetir? Veja só que coisa linda. As 7 igrejas, Deus está falando como seria a igreja internamente durante esses 7 períodos. Então, Apocalipse 2 e 3 é como estaria a igreja durante esses 7 períodos até a volta de Cristo. Já as 7 trombetas é como estaria o mundo durante esses 7 períodos. Entende? Então, as 7 igrejas, como estaria a igreja? As 7 trombetas, como estaria o mundo durante o período? Então, eu falei que a sexta igreja corresponde ao surgimento do movimento adventista. Isso quer dizer que a sexta trombeta, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, corresponde ao surgimento do movimento adventista. E olha que coisa linda. Quando capítulo 9 está falando aí da sexta trombeta, o capítulo 11 vai falar da sétima trombeta. Entre o capítulo 9 e o capítulo 11, evidentemente tem o capítulo 10. E o capítulo 10, ele vai apresentar essa grande decepção que aconteceu, vai apresentar esse desejo pela descoberta da verdade. Abra aí a Bíblia, Apocalipse capítulo 10, verso 7. Apocalipse 10, verso 7. Ouvi a voz, mas nos dias da voz, Apocalipse 10, verso 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta,
Em outras palavras, quando estiver prestes a começar o 7º período das trombetas, vai se cumprir, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, quando estiver para começar o 7º período, o último período da história dessa terra, diz que vai se cumprir aquilo que era um segredo. O que é que era um segredo para Daniel? O segredo para Daniel era a compreensão desse movimento, de quando Deus iria restaurar a verdade. Isso era um segredo para Daniel, mas diz que esse segredo agora ele vai ser revelado. Exatamente o que Daniel não entendeu, agora vai acontecer na história. Verso 8. A voz que ouvi vinda do céu, estou lendo Apocalipse 10, verso 8. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me disse: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca ele era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Verso 11, então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui está o surgimento desse movimento. E João, ele se coloca como que nesse movimento, dizendo que ele viu esse livrinho que estava selado, que não conseguia ser entendido, essa profecia que não conseguiu ser entendida. E aqui tem uma coisa curiosa. 2 vezes o anjo diz assim: João, toma o livrinho, toma o livrinho. Aí uma vez, João diz assim: ok, me dê o livrinho. Aí o anjo diz assim: não, Daniel, toma o livrinho. Deixa eu te explicar isso aqui. Deus está dizendo assim, que foi exatamente o que aconteceu no movimento adventista. Você não vai receber de mão beijada. A verdade você tem que cavar. Então o anjo diz assim: toma o livrinho. Aí João diz assim: me dê o livrinho. Aí o anjo diz assim: não, Daniel, tome o livrinho. Procure o livrinho, cave o livrinho. Lembra de Jeremias 15? Jeremias 15, quando diz assim, verso 16: achadas as tuas palavras, logo as comi. Eu cavei, comer a palavra, dizer, eu me aprofundei na palavra. Eu busquei a palavra, eu cavei a palavra. Eu não fui um leitor superficial da Bíblia. Essas pessoas aqui de João capítulo 10, de Apocalipse capítulo 10, eles não eram leitores superficiais da palavra, eles comeram a palavra. Eles foram profundo na palavra. Eles encontraram as profecias, eles encontraram verdades que por mais de 2000 anos estavam sendo pisadas. Eles descobriram verdades que estavam ocultas, estavam escondidas. Eles descobriram. Por quê? Porque eles não simplesmente receberam a palavra, eles cavaram, eles tomaram a palavra, eles se alimentaram dela, eles comeram dela. E quando eles comeram, a Bíblia diz, e aí vem a pergunta, a primeira pergunta que você tem que responder. Você está apenas dizendo assim: olha, se quiser me dar a palavra, me dê a palavra. E Deus está dizendo: não, você tem que tomar a palavra, você tem que comer da palavra. Talvez você não esteja comendo a palavra. Você esteja apenas lendo a Bíblia. Você precisa parar de ler a Bíblia e começar a estudar a Bíblia. E aí diz que essas pessoas desse período aqui, elas comeram a palavra. E quando elas comeram, verso 10 diz que foi doce, mas depois se tornou amargo. Aqui está uma descrição da grande decepção. Descobriram, leram a palavra, chegaram à conclusão que Jesus ia voltar, isso foi maravilhoso. Quando você lê o livro Vida e Ensinos de Ellen White, ela fala exatamente sobre esse doce. Como foi doce descobrir que Jesus estava voltando. Como foi doce descobrir que faltava uma semana para a volta de Cristo. Como foi doce. A história linda de um pastor chamado Carlos Fitt, que ele era um pastor metodista, se tornou um pregador da volta de Cristo, e ele foi batizar pessoas, e no Lago Gelado ele ficou doente. Alguns dias antes da volta de Cristo, ele faleceu, e no funeral dele a mãe abraçou os filhos perto do caixão do pai e disse: filhinhos, não chorem porque daqui a alguns dias o papai vai ressuscitar. E no dia 22 de outubro esses filhos se abraçavam com a mãe e diziam: mamãe, por que papai não veio? Por que papai não voltou? Foi doce no início, mas naquele dia foi extremamente amargo.
extremamente amargo. No dia 23 de outubro, jornais colocavam na placa, na capa do jornal, ridicularizando as pessoas que estavam esperando Jesus voltar, ridicularizando as pessoas. Vários jornais, na primeira capa do jornal, ridicularizavam as pessoas e aquilo foi amargo, os vizinhos zombavam, aquilo foi amargo. Mas, apesar de ter sido amarga a experiência, eles não deixaram de se colocar de maneira profunda no estudo do livro. Então, Apocalipse 10, gente, está descrevendo essa busca pela verdade que eles tiveram e esse amargo que eles passaram porque erraram ali. E aí vem o capítulo 13. É muito comum no livro do Apocalipse ter um intervalo. Então, era para o capítulo 10, ele está ligado ao capítulo 13. Mas Apocalipse faz muito isso, tem um intervalo ali. Entre o capítulo 10 e o capítulo 13 tem um intervalo que é contando a história da igreja ali no capítulo 12, como ela foi perseguida ao longo das eras. Então é como se fosse uma respirada. Imagina que Deus está dizendo, João, vamos respirar. Você já descobriu esse povo, queria cavar a verdade, queria se decepcionar. Vamos dar uma respirada agora. Eu vou te contar a história da igreja ao longo das eras, como a igreja foi perseguida. Aí você retoma o assunto no capítulo 13. O capítulo 13, gente, é como se fosse o capítulo 7 de Daniel. Lembra de Daniel no capítulo 7, que ele fala desse poder que iria surgir, queria perseguir, queria pisar na verdade. Daniel, capítulo 7, é exatamente o que está descrevendo em Apocalipse 13. Apocalipse 13 vai retomar esse tema de Daniel, desse poder que vai perseguir, que vai pisar a verdade, que vai falar coisas terríveis contra Deus, que vai mentir usando a verdade. Olha o que diz aí, Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, verso 5. Apocalipse 13, verso 5. Lembra do sermão de ontem? Que Daniel, no capítulo 7, verso 25, ficou aflito porque esse poder iria pisar a verdade. Olha o que diz o capítulo 13, verso 5. Esse poder foi lhe dado uma boca para proferir arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses. A palavra blasfêmia, o pecado da blasfêmia, ele é um pecado que é feito contra Deus. Eu posso caluniar você, eu posso mentir contra você, mas eu não posso blasfemar você, porque blasfêmia é uma mentira dirigida contra Deus e sua verdade. Então esse poder iria blasfemar. Em outras palavras, eles iriam mentir, ele iria mudar o que Deus tinha dito que era verdade, ele ia transformar numa mentira. E diz que se abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome, para difamar o tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe dado, porém, também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Lembra lá que Daniel 7 diz que esse poderia magoar os santos do Altíssimo, perseguir os santos do Altíssimo? Aqui está repetindo a mesma coisa de lá. Queria repetir, perseguir, está falando do mesmo poder. E foi-lhe dada autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, o texto aí diz que esse poder romano, religioso, iria atingir toda a terra, que muita gente seria enganada. Verso 9, eles vão até adorá-lo, as pessoas da terra vão adorá-lo, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, que ouça. Então, Daniel capítulo 7 está repetido aqui em Apocalipse capítulo 13, é uma repetição. Quando parece que o dragão vai vencer, isso é Daniel 7, parece que esse poder vai vencer, parece que o mal vai dominar, parece que não vão conseguir destruir o mal. E aí, capítulo 13, é essa descrição, que era essa sensação que Daniel tinha lá no capítulo 7. Senhor, parece que ele está vencendo, esse poder está pisando na verdade, parece que ele está vencendo. Aí vem o capítulo 14. O capítulo 14 de Daniel é como se fosse o capítulo 8 de Daniel, ou o capítulo 14 de Apocalipse, desculpem, o capítulo 14 de Apocalipse é como se fosse o capítulo 8 de Daniel. Lembra lá no capítulo 8, nós estudamos ontem, que Deus diz assim, Daniel, fica tranquilo. Quando se completar 2.300 tardes e manhãs, eu vou levantar um movimento, e esse movimento vai restaurar as verdades. Eu vou levantar um movimento, e esse movimento ele vai pregar a verdade. Então, Daniel, fica tranquilo, quem vai vencer não é o dragão e as bestas do capítulo 13, não. Quem vai vencer são os filhos de Deus e a verdade de Deus. Fica tranquilo, Daniel. Então, Daniel 8 está reproduzido e ampliado em Apocalipse 14. Fique calmo, Daniel. Eu vou restaurar a verdade. E por que Deus tinha que restaurar a verdade?
Abra aí Apocalipse 14, verso 8. Por que Deus tinha que restaurar a verdade? Apocalipse 14 diz que surgiu outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho, da fúria da sua prostituição. Por que a verdade tinha que ser restaurada? Por que Deus tinha que levantar um povo? Por que o povo não ia estudando a Bíblia sozinho e descobrindo a verdade? Por que Deus tinha que criar um movimento adventista para isso? Aqui diz porque, presta bem atenção nessas três palavras, caiu, Babilônia e vinho. Gente, não tinha Babilônia no tempo de João, não existia um país chamado Babilônia. E como é que João fala de Babilônia, de queda de Babilônia e de vinho de Babilônia? João está dizendo assim, você quer entender isso aqui? Volte para Daniel. Lembra do dia quando Babilônia caiu e que o rei da Babilônia, isso está em Daniel capítulo 5, e o que o rei da Babilônia, Belsazar, pegou os cálices do templo de Jerusalém que Nabucodonosor tinha trazido, disse assim, olha, estava adorando ídolos, estava se prostituindo, ele disse assim, eu quero que tragam os cálices de Jerusalém, porque eu quero beber vinho nos cálices que foram trazidos de Jerusalém. Então, os cálices eram de Deus, mas o que estava sendo bebido ali não era de Deus. É isso que João usa como ilustração para dizer assim, esse poder, ele vai até usar as coisas de Deus, a Bíblia, vai falar de Jesus, mas o que ele vai oferecer não é de Deus, é um vinho prostituído. Então, por que a verdade tinha que ser restaurada? Porque surgiria um poder pegando coisas de Deus, cálice de Deus, a palavra de Deus, mas quando as pessoas fossem beber, não teria a verdade de Deus. Teria inferno, teria purgatório, teria a necessidade de se confessar a um homem, teria o domingo como dia de guarda, teria a ideia de que os mortos estão reencarnando ou indo para o purgatório, para o inferno. Teria a ideia de que o mundo não foi criado por Deus. Então, Babilônia iria pegar mentiras, mas ia colocar dentro de um copo de verdade. Está aqui, isso aí é a Bíblia. Nós seguimos Jesus. Fica tranquilo que todo caminho leva a Deus. E Deus disse, não, está errado. Eu vou levantar um poder que não vai distribuir o vinho da Babilônia, o engano da Babilônia. Eu vou levantar um movimento que vai distribuir as coisas de Deus com a verdade de Deus. Então, por isso que tinha que surgir um movimento, porque Deus queria fazer oposição a esse poder, queria usar o cálice de Deus com as mentiras dentro. Por isso que tinha que surgir esse movimento. E aí, agora vem que verdades deveriam ser restauradas, ou quais verdades deveriam ser restauradas. E essas verdades, meus amigos, estão nos versículos 6 a 12. As verdades que estavam sendo pisadas, todas elas estão em Apocalipse 6 a 12. Por exemplo, capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Lembra que eu falei ontem que o movimento adventista tem que ter relevância? Qual é a relevância do movimento? As verdades que eles iam descobrir. E essas verdades estão aqui em Apocalipse 14, 6 a 12. Começa dizendo assim, vi outro anjo, capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Aqui está o primeiro ponto. As verdades que deveriam ser levantadas não eram verdades novas. Eram verdades que eram eternas. Então não era uma descoberta nova, não, era ir para a Bíblia e cavar verdades que foram verdade no tempo de João, que foram verdade no tempo de Daniel, que foram verdade no tempo de Noé, que foram verdade no tempo de Abraão. Deus não tinha uma verdade nova. Deus não tinha uma verdade nova. E a Igreja Adventista não está fundamentada em verdades novas. Todas as nossas crenças, elas têm base na Bíblia apenas. Nós cremos que Deus deu a Ellen White um ministério profético e apesar de crermos nisso, nenhuma das nossas crenças é tirada de um livro de Ellen White, nenhuma. Se você ler um livro chamado Nisto Cremos, que são as nossas crenças fundamentais, você vai ver que lá você não vai encontrar citações de Ellen White. Por quê? Porque as nossas crenças, elas não são fundamentadas nos livros de Ellen White, elas são fundamentadas na Bíblia. E aí nós vamos estudar ao longo da semana, então qual é o objetivo, ou qual é a função do ministério que Deus deu a Ellen White. Mas, para levantar verdades,
é apenas a Bíblia. Só a Bíblia, acabou. Então, as verdades que foram cavadas tinham que ser tiradas da palavra. E eram verdades eternas, não eram verdades novas. Deus não vai fazer uma liquidação da verdade no tempo do fim. A verdade que temos que pregar é a verdade que sempre foi verdade, é a verdade eterna. Mas aí vem o primeiro ponto dessa verdade que seria descoberto. O primeiro ponto está no verso 7. Era para pregar que havia um Deus que deveria ser adorado, que é o Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Aí você tem que, para entender isso, você tem que voltar para Gênesis. Deus é o Criador. E essa verdade estava sendo pisada. Olha como Satanás é astuto. Deus levanta um povo para pregar que Deus é o Criador. Ora, se Deus é o Criador, tem que ter a semana da criação. Se tem a semana da criação, tem que ter o dia da criação, que é o sábado. Em 1844, essa verdade do sábado ela foi restaurada. Exatamente, pasmem, exatamente em 1844, Darwin escreveu o livro Origem das Espécies, destruindo a criação, destruindo a crença em uma semana de criação. Ele não publicou em 1844, mas ele escreveu em 1844. Gente, você já pensou nisso? Enquanto Deus está levantando verdades, Satanás está levantando mentiras. Enquanto Deus está restaurando verdades eternas, Satanás está levantando mentiras novas. Satanás não perdeu tempo nem de um ano. Satanás colocou e dirigiu todo o movimento para que o evolucionismo ele tentasse suplantar a criação, mas o nosso chamado é para pregar: há um Deus Criador, há um dia da criação, porque Apocalipse 14, verso 6 diz que Deus criou os céus e a terra. Então Charles Darwin pode escrever o que quiser em 1844, mas há um Deus Criador. Essa era a primeira verdade que deveria ser restaurada. Segunda verdade, verso 7 ainda: pregue para os que acham sentados sobre a terra e diga, tema a Deus e dá-lhe glória, e diga e ensine que é chegada a hora do juízo, que vai chegar a hora do juízo. Ora, peraí, vai chegar a hora do juízo? As pessoas ainda serão julgadas? Então quer dizer que as pessoas não estão no céu já salvas, porque o juízo ainda virá. Se o juízo ainda virá, quer dizer que as pessoas não já estão no céu, no purgatório julgadas ou no inferno julgadas. Não, isso é mentira. As pessoas não estão julgadas já, desfrutando do céu. As pessoas não estão julgadas já, condenadas no inferno. Não, porque o juízo ainda virá. As pessoas ainda estão esperando na sepultura o juízo final. Essa era a segunda verdade que Deus levantou esse movimento para restaurar. Pasmem, pasmem. Essa verdade, ela foi descoberta ali. A primeira foi o sábado, o santuário celestial, mas eles começaram a cavar e aí logo em seguida, ali 45, 46, eles foram descobrindo essa verdade, consolidando essa verdade de que os mortos estão dormindo, de que não há reencarnação, de que não há purgatório, de que não há inferno. Gente, exatamente em 1848 surge o Espiritismo moderno. Você entende? Quando Deus levanta um povo para dizer assim, olha, não existe essa ideia de morto está vivendo em outro lugar, está vagando, está na glória. Quando Deus levanta essa verdade, Satanás levanta exatamente nesse período uma mentira. O Espiritismo moderno surgiu em 1848. Sabe por quê? Porque Satanás quer fazer de tudo para pisar nessas verdades. O sábado, a verdade que os mortos estão dormindo, porque ele sabe muito bem que se eu creio que eu posso fazer o que quiser nessa vida, que depois alguém vai acender uma vela e eu vou me salvar, eu vou fazer o que quiser nessa vida, mas ele sabe que a salvação é apenas durante o período da vida. Então ele vai fazer de tudo para que as pessoas pensem que depois da morte ainda tem jeito. Eu posso reencarnar, eu não vou ser muito ruim, vou para o purgatório, depois vou para o céu, porque ele quer destruir as pessoas. E essa ideia de que depois da morte ainda há vida é uma ideia diabólica para destruir pessoas. E esse movimento surgiu para pregar as verdades que Satanás estava agora
reafirmando mentiras. Uma outra verdade que deveria ser restaurada é que 3 vezes em Apocalipse 14, 6 a 12, aparece a palavra adorar. Escolha quem você vai adorar. E os nossos pioneiros, eles começaram a cavar o que é adoração. Como é que se adora a Deus? Onde se adora a Deus? Eles começaram a perceber que o lugar que eu tenho que adorar a Deus é no meu corpo. Adorar a Deus não é o que você faz na igreja. Adorar a Deus não é o que você faz quando está sentado no banco. Adorar a Deus é o que você faz no templo do Espírito Santo. E aí eles começaram a cavar a verdade de que eu tenho que cuidar do meu corpo, porque ele é o lugar onde a adoração acontece. E cerca de 3.000 páginas do que Ellen White escreveu foi sobre a reforma de saúde, que era uma verdade que é bíblica, é bíblica. Você encontra os remédios naturais, todos eles na Bíblia. Mas Deus, ele levantou esse movimento para reafirmar essa ideia bíblica da verdade, da necessidade do corpo, da reforma de saúde. E aqui eu abro um parêntese. Essa é uma verdade que muitos adventistas estão deixando para trás. Estão colocando debaixo do tapete. Eu sei que há uma reforma de saúde. Eu sei que eu tenho a necessidade de mudar alguns hábitos de saúde. Mas isso aqui é uma coisa de menor importância. Não é de menor importância, porque isso determina a tua adoração. O cuidado com o corpo, seguindo as regras de saúde dadas por Deus nos livros da Bíblia e do Espírito de Profecia, não são coisas de menor importância. Muito mais no tempo que estamos vivendo. Nós não temos o direito, se queremos viver firmes até o final, nós não temos o direito de pisar na lei da reforma de saúde. Nós temos que olhar para ela, não para buscar salvação ou para buscar ser melhor, mas para adorar melhor, para que a minha mente esteja lúcida, para que quando eu leio a Bíblia, o Espírito fale de maneira desimpedida ao meu coração. Então, em nome de Jesus, leia o livro Ciência do Bom Viver, se torne profundo nesse tema. Então, a primeira verdade que os nossos pioneiros restauraram está em Apocalipse 14, verso 6, que deveria ser uma pregação do Evangelho Eterno, não era uma coisa nova, eles tinham que cavar no que já existia. Segundo, Deus é o Criador e há um dia da criação. Terceiro, o juízo virá, isso quer dizer que os mortos ainda estão dormindo esperando esse juízo vir. Depois, adoração e o verso 12. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos. Então eles tinham que restaurar a verdade que os mandamentos, eles permaneciam. Que não era para mudar os mandamentos, nenhum. Não, mas é só um, só o sábado. Não. São os mandamentos que têm que ser restaurados. E esse movimento surgiu para restaurar a verdade bíblica de que os mandamentos ainda são válidos, não para me dar salvação. Ninguém guarda o sábado para ser salvo. Mas, João 14,15, se você me ama, você guarda os mandamentos. É uma resposta de amor. Então, amigos, essa é a relevância do movimento adventista. A relevância do movimento adventista é restaurar essas verdades. E a pergunta é, você conhece essa verdade? Você conhece na Bíblia como provar sobre o sábado? Você conhece na Bíblia como provar que os mortos estão dormindo esperando o juízo? Você conhece na Bíblia, você sabe na Bíblia como provar a necessidade de que os mandamentos ainda devem ser guardados, apesar de Paulo ter dito lá que os mandamentos foram cravados, a lei foi cravada, não os mandamentos, mas a lei foi cravada. Por que Paulo falou isso e nós ainda guardamos a lei? Você precisa conhecer as verdades, porque essa é a nossa relevância. Aí repito, gente, por favor, me perdoem. Minha esposa de vez em quando diz, você repete muito, me perdoem. Mas deixa eu repetir. Você pode estar na igreja correta, mas se você não está firme nas verdades, nas doutrinas, você não vai ser relevante, você não vai estar no movimento. Porque o movimento correto é ser relevante porque conhece as verdades. Mas eu falei que não é só ter relevância e descobrir verdades. Nós temos também que ter um objetivo. E o objetivo também está aqui. Olha o que diz aí capítulo 14, verso 6. Nós terminamos com isso. Apocalipse 14, verso 6. Diz o seguinte. Vi outro anjo. A palavra anjo, na língua grega, é a palavra mensageiro. Então,
O que João viu, na verdade, não foi um anjo vindo pregar. João viu esses mensageiros que Deus iria levantar. Aqui ele está falando desse povo que surgiria, esses mensageiros que surgiriam, que devemos ser nós. Nós devemos ser esse anjo que João viu. Mas ele disse assim, eu vi que esse anjo, ele não estava engatinhando, ele não estava caminhando, ele não estava nem correndo, ele estava voando. Quando a profecia bíblica usa a palavra voar, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, está falando da velocidade. Quando diz que a Grécia, por exemplo, era um poder que teria asas, queria voar, está falando da velocidade com que Alexandre conquistou o mundo. E agora, quando fala que esse anjo estava voando, ele estava dizendo assim, movimento adventista, tenha pressa, tenha pressa. Não saia de casa sem pressa de pregar o evangelho. Não vá para a padaria só buscar pão. Vá para a padaria para salvar o padeiro. Não entre no táxi só por causa da corrida. Entre no táxi para salvar o taxista. Tenha pressa. Um dia eu vou levar um livro missionário para o meu vizinho. Não, um dia, hoje. Um dia eu vou convidar o meu amigo da faculdade para ir para a igreja. Não, um dia, hoje. Esse movimento que João viu, ele viu pessoas voando. Aqui tem uma coisa muito dura, mas verdadeira para te dizer. Se você não tem pressa para pregar o evangelho, você deve questionar se você está cumprindo o objetivo do movimento que você diz fazer parte. Porque as pessoas que João viu, elas tinham pressa, elas iam voando. Depois, esse povo que João viu voando, eles não tinham que pregar só na sua cidade. Esse povo que João viu voando, ele diz, tinham que pregar a toda a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Eu e você somos chamados a pregar a toda a terra. Como assim, pastor, se eu nunca saí da minha cidade? Aí entra uma coisa linda, uma coisa muito, muito linda. Sabe? Cada vez... E isso aqui também determinou a maneira como a igreja iria se comportar. Quando a igreja entendeu isso aqui, que o nosso chamado não era local, que o nosso chamado era mundial, a igreja tomou várias decisões. Por exemplo, os nossos pioneiros decidiram que não seríamos congregacionalistas. O que é um congregacionalista? É uma igreja que todo o recurso da igreja fica na própria igreja. Isso é um congregacionalista. Então, uma igreja, por exemplo, que tem 1000 membros, é congregacionalista, todos os dízimos e ofertas daquela igreja ficam na própria igreja. Os nossos pioneiros disseram, não, nós não somos um movimento de igreja local. Nós temos que pregar o evangelho a cada tribo, língua e nação. E todo participante do movimento adventista deve fazer isso. Sabe como é que você faz isso? 40% da sua oferta e 20% do dízimo não fica na sua região. Ele vai para levar o evangelho a cada tribo, língua e nação. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por isso. Talvez você saiba que a minha função na igreja é pregar com temas de fidelidade. E eu sou apaixonado por esses temas por um motivo. Porque quanto mais recursos a igreja tem, mais a missão vai avançando em cada tribo, língua e nação. Deixa eu contar uma história para vocês. Há um país chamado Butão. É um país pequeno na Ásia. É um país muito perigoso para pregar o evangelho. Mas a igreja tem avançado, a verdade tem avançado lá. E uma das maneiras que tem avançado é assim. O pessoal da Índia, ali que faz divisa com Butão, eles pegam um radinho que não tem pilhas, ele é alimentado com a luz do sol. E esse radinho, ele tem, alguns deles têm o livro Grande Conflito gravado, a Bíblia. E ele pega, sintoniza a Rádio Mundial Adventista, que é uma rádio que ela espalha a mensagem nas línguas do Oriente Médio, ali da Ásia, na própria língua. Eles pegam esse radinho, como eles não podem entrar no país para pregar, porque é proibido pregar lá, eles pegam esse radinho e amarram num balão de gás hélio, aquele balão que sobe. E quando o gás perde o efeito, o balão ele desce. E eles pegam esse radinho, vão para a divisa do país e oram, Senhor, leva esse radinho para onde o Senhor quiser, direciona esse radinho. E soltam o balão. Quando o balão perde o efeito, ele cai. E a Rádio Mundial Adventista tem recebido muitos contatos de pessoas que dizem assim, olha, um radinho caiu aqui no meu terreno, no meu quintal. Eu comecei a ouvir, eu descobri as verdades. E agora eu quero abraçar essas verdades. Gente, isso me emociona. Esse radinho custa em média $20.
E sabe por que esse radinho ele é comprado? Porque uma parte da oferta que nós devolvemos todos os meses vai para manter a Rádio Mundial Adventista, e um dos projetos da Rádio Mundial é distribuir esses radinhos. E eu vou chegar no céu e eu vou encontrar famílias inteiras de Butão, um país que eu nunca fui, que aceitaram e conheceram a verdade, porque a minha oferta aqui do Brasil foi enviada e deu para comprar aquele radinho. Minha oferta era pouquinha, só deu para comprar o parafuso do radinho, mas sem o parafuso o radinho não funcionava. E assim eu estou pregando aqui com os meus dons, e eu estou pregando em cada nação através dos recursos que Deus colocou em minhas mãos. É por isso que é tão perigoso quando alguém diz assim, não, eu vou devolver a oferta, mas só se ela ficar na minha igreja local. Nós não somos uma igreja local. O movimento adventista ele só cumpre o seu objetivo se ele tirar os olhos da igreja local apenas e colocar os olhos na igreja ao redor do mundo. Quando uma pessoa diz assim, eu não confio na associação, não vou entregar o dízimo e a oferta, ela não está só desconfiando, ela está indo contra o objetivo do movimento. E o movimento é levar o evangelho onde eu estou com os meus dons, onde eu não estou com os recursos que Deus colocou em minhas mãos. Aí eu termino com isso. Quem são esses anjos? Nós devemos ser esses anjos. Devemos ir a que velocidade? Devemos ir voando. Onde devemos pregar? Em cada tribo, língua e nação. Aqui com os meus dons, dando estudo bíblico, fazendo classes bíblicas. Lá, com os recursos que Deus colocou em minhas mãos através da igreja. Então nós somos esse anjo, nós devemos ir a toda velocidade e nós devemos pregar em toda a terra. Mas aí vem o verso 7, o último versículo que eu quero ler com você. Dizendo em grande voz. Aí o negócio fica complicado. Deixa eu te explicar por quê. Veja, você deve ser o anjo que vai pregar. Você deve ir rápido, você deve pregar em toda a tribo. Mas quando abre a boca para falar, diz que fala em grande voz. E todas as vezes, sem exceção, que aparece esse termo em grande voz na Bíblia, é Deus, é o poder de Deus. Todas as vezes que você vê em grande voz, é a manifestação de Deus. Aí você já não entende, peraí, eu sou o anjo, eu tenho que pregar a toda velocidade, eu tenho que ir a cada tribo e língua e nação, mas quando abre a voz para falar, quem fala é o poder de Deus. Exatamente isso. Não adianta ser um mensageiro, não adianta ter pressa, não adianta ir pelo mundo inteiro se não tem a presença e o poder de Deus na vida. Não adianta. Ah, mas eu sou mensageiro. Não importa. Ah, mas eu tenho a verdade, o evangelho eterno. Não importa. Ah, mas eu tenho pressa de pregar. Não importa. Ah, mas eu quero ir pelo mundo inteiro. Não importa se você não tem a grande voz, o poder de Deus para direcionar. Essa igreja só vai cumprir o seu objetivo quando os seus membros se colocarem de joelhos e disserem, Santo Deus, nós temos a verdade, nós temos o evangelho eterno, nós temos as doutrinas, mas não temos poder. Nos dá o poder em nome de Jesus. Por favor, nos dá o poder do Espírito Santo, Santo Deus. Você lembra lá nos apóstolos? Jesus estava vivo. Vamos sair pregando, Jesus estava vivo. Jesus disse, ninguém sai. Ninguém sai. Mas temos que pregar. As pessoas pensam que você está morto. Ninguém sai. Vão para Jerusalém e vão clamar pelo poder do Espírito Santo. Quando vocês tiverem o poder do Espírito Santo, o que vocês iam fazer em 3 anos, vocês vão fazer em um dia. Há um autor que diz que no Pentecostes eles oraram 10 dias, pregaram um dia e converteram 3.000. E ele diz assim, o problema é que nós pregamos 10 dias, oramos um dia e convertemos 3. Sabe, o poder do Evangelho, ele vai avançar, é com o poder de Deus, é com a grande voz. Não é só ter a verdade, não é só ter pressa, não é só ir pelo mundo inteiro. Louvado seja Deus, porque Deus já está agindo assim. Deus já está dando poder. Deus seja louvado por isso. Já existem pessoas que estão clamando por esse poder e Deus já está manifestando o seu poder. Deixa eu contar umas histórias para vocês. Um dia, um jovem saiu de casa e foi na Boca de Fumo comprar drogas. Quando ele chegou lá, foi comprar drogas com um traficante. Quando ele chegou lá, o traficante olhou para ele e disse, eu não vou vender, você não tem cara de drogado. Você vai destruir sua vida aqui, vai embora daqui, eu não vou vender. Ele olhou e disse, como assim? Eu quero droga, eu sou usuário.
Eu não vou lhe vender. O traficante disse, vai procurar uma igreja, você vai acabar a sua vida aqui, eu não vou vender, vai embora daqui. Ele saiu desesperado, querendo a verdade, querendo droga. Ele não sabia mais onde comprar. O traficante que ele comprava não queria mais vender, porque disse, você não é um drogado, você não está destruído ainda, você não chegou no fundo do poço, vá procurar uma igreja. Isso era um domingo à noite, ele saiu louco querendo drogas, mas passou em frente a uma igreja adventista. E ele entrou, ouviu a mensagem do pastor, e no final o pastor estava na porta, apertando a mão das pessoas, e quando ele esperou para ser o último a sair, apertou a mão do pastor e disse assim, pastor, o traficante mandou eu vir hoje para a igreja. E o pastor disse, como é a história? Pastor, o traficante me mandou vir para a igreja. E o pastor disse, não estou entendendo nada. Ele contou toda a história, eu fui comprar drogas, ele não quis me vender. Ele disse que eu ainda não estava com a vida destruída, ele mandou eu procurar uma igreja e eu vim, estou aqui. E o pastor abraçou aquele jovem, estudou a Bíblia com ele, e ele foi batizado e se libertou da droga. Sabe o que é isso? É um mensageiro que tem pressa, que tem a verdade, que quer pregar pelo mundo inteiro, mas que depende da manifestação do poder de Deus, porque só o poder de Deus para pegar aquele jovem, usar a palavra de um traficante e fazê-lo parar na porta da igreja. Só Deus. Um dia uma jovem, ela resolveu mandar convite para todas as pessoas que ela conhecia para ir para a igreja para a Semana Santa. E num outro lugar, um jovem estava assistindo a Novo Tempo. E a Novo Tempo vive dizendo, né? Vá para a igreja, vá para a igreja. E ele até tentava ir para a igreja, mas ele era tímido e ele não tinha como entrar. Ele não tinha coragem de entrar. Sozinho, como é que vai ser? Como é que as pessoas vão receber? Ele disse que um dia ele até estacionou na porta da igreja. Um irmão ajudou ele a estacionar, porque achava que ele estava só querendo estacionar ali. Ele ajudou ele a estacionar, mas o irmão terminou e entrou. Não sabia que ele queria entrar na igreja, ele ficou na porta da igreja, não teve coragem de entrar. Ninguém me convida, eu queria algum convite, eu não queria entrar sozinho. Aí no outro lado, essa menina que não conhecia, começou a anotar números de pessoas que ela conhecia para enviar, olha, estou te convidando, vai para a igreja assistir a Semana Santa. Aí essa menina, ela errou um número e mandou a mensagem com um número errado. Sabe onde chegou? Chegou no telefone desse rapaz. Eu me emociono falando disso. E aí ele recebeu uma mensagem que dizia assim, estou te convidando. O que é que ele estava querendo? Um convite. Estou te convidando para ir para a igreja, assistir a Semana Santa. Aí ele ligou para a menina, olha, você me convidou para ir para a igreja. Eu disse, não lhe conheço. Eu disse, mas como não recebi o seu convite agora? Ela disse assim, olha, eu errei um número, mas não foi por acaso, você está convidado. E ele viajou, foi até a cidade dessa jovem, e assistiu a Semana Santa, e foi batizado. Já estava pronto, já havia estudado a Bíblia com o Novo Tempo, e foi batizado. Sabe o que é isso? É um mensageiro que tem pressa, que tem a verdade, que quer ir pelo mundo inteiro, mas que precisa do poder de Deus, porque só o poder de Deus para fazer com que ela digitasse o número errado e caísse no número certo. Você entende? Só o poder de Deus. Um dia, uma mulher estava aflita, toda noite ela ficava aflita. Ela havia feito um aborto e ela sofria muito por isso, há muito tempo atrás, e ela tinha na cabeça que por ter feito um aborto ela ia direto para o inferno. E ela temia o inferno, ela não dormia por causa do inferno. Porque na cabeça dela não adiantava, ela já estava determinada a ir para o inferno. E aí um dia, de madrugada, ela estava ali zapeando, procurando canais, e parou em um canal em que o pregador estava falando sobre o inferno. Estava provando na Bíblia que essa visão do inferno como lugar literal, que as pessoas vão queimar eternamente, ela não é bíblica. Aquela mulher se sentiu abraçada e começou a chorar. Ela estava assistindo a Novo Tempo. E ela naquele momento se ajoelhou. E ela procurou o contato. E ela estudou a Bíblia e ela foi batizada. Só tem um problema. Na cidade dela não pegava Novo Tempo. Ela não tinha um canal, ela não tinha uma antena parabólica. Não pegava Novo Tempo. Mas Deus fez pegar a Novo Tempo naquele canal, naquela televisão, naquela madrugada.
exatamente no programa que ela estava naquele momento precisando ouvir. Sabe o que é isso? É o mensageiro pregando a verdade, indo pelo mundo inteiro, mas com o poder de Deus, porque só o poder de Deus para fazer uma televisão que não pega Novo Tempo, pegar Novo Tempo. Então eu quero convidá-lo hoje a dizer: Santo Deus, eu quero ter relevância, eu quero conhecer a verdade, eu quero ter objetivo, eu quero pregar a verdade, mas eu quero ter o poder, eu quero ir em grande voz, porque nós temos que ser sinceros, sem o poder de Deus, a nossa pregação ela é medíocre, porque nós batizamos, mas muito mais pessoas nascem e morrem sem conhecer a verdade. Então nós precisamos urgentemente que o povo de Deus se coloque de joelho e diga: Santo Deus, eu quero o teu poder, eu quero ser usado por ti para proclamar a verdade, para fazer com que as pessoas conheçam. Eu quero ter eu quero ter essa grande voz, alguém colocou aí, eu quero essa grande voz na minha vida em nome de Jesus. Esse é o seu desejo? Então vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já nos deu Daniel, mas agora o Senhor quer nos ampliar o conhecimento em Apocalipse. E mais uma vez o Senhor reafirma o nascimento desse movimento, a relevância e o objetivo desse movimento. Ajuda-nos, Santo Deus, que a cada dia possamos colocar o nosso joelho no chão e dizer: Santo Espírito, toma a minha vida. Eu até conheço as doutrinas, mas não tenho poder. E sem poder, apresentar verdades vai ser quase que irrelevante. As pessoas vão dizer assim: olha, ela tem razão. Mas eu quero poder para que as pessoas digam: você tem razão, a Bíblia tem razão. E eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo, essas verdades que Ele diz que devem ser proclamadas. Usa-nos com poder, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até amanhã.